Eu quero conversar agora com o Daniel Dachtelberg. Ele está há 4 anos em Israel e trabalha ali no porto Hamifratz, em Haifa. Daniel, mencionei o seu sobrenome corretamente. Me corrija se for necessário. Sim. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos os participantes. Boa noite para você Sim, aí. meu sobrenome você pronunciou corretamente. Apesar dele ser extenso, são 3 letras somente. Mas está perfeito. Daniel, gostaria que você contasse como é que está a noite aí para vocês nesta sexta-feira e antes da gente avançar um pouquinho mais do teu trabalho, da situação aí que envolve outras questões das pessoas que moram em Haifa. Então, agora à noite, hoje nós passamos um dia, na verdade, na expectativa do que poderia vir aqui pelo norte. Eu moro em Kiryat Bialik, que é próximo a Haifa, e nós estávamos na expectativa do que poderia vir de novidade pelo Líbano, pelo Hezbollah, mas, por enquanto, não tem nenhum tipo de atitude por parte deles. Acredito que vamos ter uma noite tranquila. Agora, Daniel, você trabalha no porto. Alguma operação foi prejudicada? Alguma questão foi alterada por conta do conflito da guerra que vocês vivem aí? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Já desde a guerra da Rússia à Ucrânia, nós temos uma diminuição nos navios que adentram no porto de Haifa. E agora nós temos um conflito na região do porto de Ashdod, que fica no sul de Israel. Então, isso também impacta no nosso porto aqui. Então, não tem como não ter, apesar que é um país importador, é um país que consome a importação, mas a gente está sentindo, sem dúvida. E Daniel, como que você e sua família vem enfrentando essas últimas semanas, né? Porque a gente já está falando de quase um mês de guerra e de lá para cá, vocês chegaram a imaginar que a situação poderia se resolver ou vocês já viam ali um cenário de completo conflito e aumento dessa tensão? Evandro, eu poderia te responder isso de várias formas, tá? Mas no dia 7 de manhã eu chegava do trabalho, eu tinha trabalhado no turno da noite, 15 para 6 eu saí do porto, cheguei em casa por volta de 6h10, entrei no banho, quando eu saí meu telefone não parava de tocar e era o momento exato do início de toda essa barbárie. No dia 8, meu filho foi convocado, meu filho é reservista, tem 24 anos, foi convocado para se apresentar no dia 8. E te responder sobre o efeito na minha família em relação ao conflito, tendo um filho que não volta para casa desde o dia 8, eu posso te dizer que é algo que eu ainda não tinha treinado, eu ainda não tinha vivido uma situação dessa. E é uma situação realmente bastante delicada, que eu tenho diariamente recebido conforto, principalmente da minha esposa, que se encontra no Brasil no momento. Ela estava aqui até alguns dias e tem agora alguns eventos no Brasil, ela está no Brasil. Mas te confesso que é muito difícil administrar e me equilibrar tendo um filho no Exército, né? Com relação à expectativa de que esse conflito vai terminar, a gente pode pensar de N formas e de N conjunturas, mas eu não acredito em nenhuma. Eu vou te dar a minha opinião. A minha opinião em relação ao que fizeram com o nosso povo, o que fizeram com as famílias. E eu posso te dizer que a minha filha estava 6 meses antes naquela região, também no Exército. Eu tenho orgulho de dizer que meus 2 filhos
estavam reservistas do exército israelense, e minha filha estava em Ziquim, 6 meses antes do que aconteceu. Então, todas aquelas filhas e filhos que sofreram, poderia ser minha filha. Isso é uma coisa que eu não sei como eu vou conseguir administrar, mas eu vou administrar. E agora, meu filho foi convocado, meu filho está no exército. Ali, e as reportagens que eu tenho visto e acompanhado, Israel não está contra-atacando. Israel não está contra-atacando, e eu vou te dizer que Israel nunca atacou nenhum dos seus vizinhos, simplesmente ela se defendeu de ter sido o que eles fizeram. Uhum. Eu acho que nós perdemos. No dia 7, eu faria, você faria, qualquer pessoa faria a mesma coisa que Israel está fazendo. Israel vai realmente agora, não só para o benefício de Israel, para o benefício do mundo, e inclusive dos palestinos, limpar esse tipo de ser humano que a humanidade não tem condição mais de viver. Poderia falar um monte de coisa, mas para falar mal deles eu não gostaria nem de falar nada. Sim. Mas, enfim, é isso. Daniel, o teu relato ele é muito sensível, né? Principalmente por você estar vivendo a situação tão perto por meio do seu filho, né? Você falou, eu não me treinei para viver uma situação. Eu acho que ninguém treinaria. Eu sou pai também, eu não consigo imaginar eu tranquilo ou confortável com o fato de um filho ou uma filha estarem no fronte de uma situação tão complicada como a que vocês vivem aí. Você disse que ele saiu no dia 8 e que ele não voltou mais para casa, mas vocês têm conseguido se comunicar diariamente, vocês conseguem se falar pelo celular? E o que claro, dentro do que é possível se você quiser compartilhar isso conosco, não em relação à operação, sobre as questões técnicas, mas como que seu filho está, como que está a cabeça dele, a mente, o coração envolvido numa situação que é tão desafiadora? Meu filho fez CPOR no Brasil. E fazendo CPOR no Brasil, nasceu nele a vontade desse mundo militar. E vindo morar. Acho que a comunicação com o Daniel está em Israel, treinado, meu filho está muito equilibrado, meu filho está muito envolvido com isso. E tal como todos os convocados e como os soldados da ativa, ele tem uma função, ele tem uma tarefa e ele vai executar. Nós temos conversado quando ele tem acesso a essa comunicação. Não gostaria de entrar em pormenores, nem aonde, nem porquê, nem em que local e qual é a função dele, mas quando ele pode se comunicar comigo, a gente tem conversado, ele está bem, está com a cabeça equilibrada, ele está consciente de tudo, do positivo e do negativo, e nós vamos defender Israel, ele vai defender Israel, e eu estou aqui para o que precisar, no que eu puder ajudar ele e a todos os soldados que estão lá. Daniel, eu quero agradecer muito pela tua conversa conosco hoje e dizer que eu espero de verdade que em breve teu filho possa bater na tua porta e te dar um abraço bem forte aí e que a gente possa conversar depois que essa situação acontecer. Evandro, ele deve voltar, é que já primeira semana ele ia voltar, segunda semana ele ia voltar, mas ele tem funções, ele tem tarefas, então era para ele ter voltado ontem, também foi cancelado. Então, nós temos agora a expectativa que semana que vem ele vai voltar. E, se Deus quiser, não só meu filho, filhos de vários amigos meus, pais de várias famílias que eu conheço, eles vão voltar em breve e poder... Isso é um ciclo, Evandro. Eu poderia conversar contigo por muito tempo e te explicar exatamente
tudo isso que a gente está vivendo é muito rico de informação, mas ao mesmo tempo é de uma sensibilidade, tem muita coisa envolvida em tudo isso, Evandro. Até desculpa, acho que eu me emocionei bastante. Imagina, que isso. Eu te digo que nós vamos passar por mais essa situação, meu filho vai voltar, todo mundo vai voltar para casa. Agora é seguir os passos e seguir as normas e seguir todo esse contexto. Estamos aí. Daniel, boa sorte para vocês, um forte abraço para você e para tua família. Estamos na torcida por aqui. Obrigado. Até breve.